Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos em mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis, hoje que é sábado, dia 5 de junho de 2021, já entramos então no mês de junho, essa manhã ensolarada, que promete aí um sábado muito bonito, muito gostoso, muito agradável para todos nós. E para hoje, a palestra de hoje, o nosso bate-papo, é com o nosso querido André de Castro. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Andréia. Obrigado pelo convite. É muito bom estar em contato com vocês de novo e falando aqui. E para a gente começar, então, vamos à nossa leitura, né? Que é do livro Vinha de Luz, capítulo 86. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus, é de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos desfrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares, há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos e quietam-se com respeito a frivolidades de toda a sorte. E, se pudesse, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição nas oficinas dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disto, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Então, com essa leitura, meus amigos, eu vou pedir a todos que fechem os olhos e vamos imaginar a figura doce de Jesus, olhando para nós, de braços abertos e nos esperando para aquele abraço que conforta, que afaga, mas que principalmente nos traz entendimento, que abre o nosso coração, abre o nosso espírito e a nossa mente para entendermos o nosso lugar nesse mundo, para compreendermos que não estamos sozinhos, que fazemos parte de um todo e que, assim como recebemos muitas graças, temos que distribuir a todos os que estão ao nosso redor. Então, nós rogamos, Senhor, a Ti, a Jesus e aos amigos espirituais dessa casa, que nesse nosso pequeno encontro de sábado, possamos
de fato, abrir os nossos corações e as nossas mentes para as reflexões que vão ser trazidas pelo nosso irmão André, e que elas possam nos fazer refletir e organizar melhor as nossas vidas e tentar ajudar o nosso próximo e construir um planeta melhor. Muito obrigado por tudo, pela graça de estarmos aqui entre amigos. Obrigado também por esses queridos irmãos de espírito que estão aqui conosco, sempre muito felizes, nos ajudando, nos amparando e cuidando do nosso querido Gaspa com muito amor e carinho. Eles esperam muito de nós e aqui estamos hoje, Senhor. E assim pedimos o teu amparo e a tua proteção para iniciarmos os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. André, mais uma vez seja bem-vindo e vamos lá, a palavra é toda sua. Obrigado, André. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? E vou apresentar uns slides, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, né? Às vezes eu fico com problema de áudio aqui, mas se der algum problema, vocês me avisam. Tá. Tá um pouquinho abafado o som, dá para ouvir. Abafado? Não, dá para ouvir, mas tá um pouquinho abafado. Melhorou assim, não? Ou tá a mesma coisa? Ah, não sei. Tá muito grave. Muito. Tá muito grave? Pode ser eu que acabei de acordar também. Tô com a voz grave, não sei. Vamos lá, Mas tá audível, Se puder até falar um pouquinho mais alto, talvez melhore. Tá bom, vamos lá. Ok. Vocês conseguem ver minha tela? Ok. Bom, o tema de hoje é advertência, né? Um trechinho do Evangelho: andai enquanto tendes luz. Andai enquanto tendes luz para que as trevas não vos alcancem, né? É o versículo todo, esse versículo que está lá em João, no capítulo 12. Né? Quando Jesus falou essa frase, ele estava no finalzinho da missão dele aqui na Terra. Faltava alguns dias para a festa da Páscoa em Jerusalém, e nesse ponto Jesus já estava bastante popular em toda aquela região, em várias cidades ali próximas. A fama dele já tinha se espalhado bastante pelas curas, pelas mensagens, pelo impacto que ele havia fazendo na vida das pessoas, né, na política local, na religião local, enfim. E havia toda uma expectativa de que Jesus viesse a Jerusalém para a Páscoa, né? Havia uma ordem do templo, os sacerdotes haviam emitido uma ordem de que quem soubesse de Jesus denunciasse para que ele fosse preso, né? Então, havia uma ordem de prisão, e além de ter essa tensão, essa tensão em torno da prisão de Jesus, né, do que iria acontecer, haviam também muitas pessoas que normalmente iam para a festa da Páscoa, né, que reunia todas aquelas tribos de Jerusalém e mais outros povos que estavam ali em volta, né, em Jerusalém. Havia uma expectativa de que Jesus fosse, porque muitos conheciam a fama, mas queriam ver de perto Jesus, né? Então, poucos dias antes da Páscoa, ele vai a Betânia, e aí ele anuncia que ele vai a Jerusalém. Então, espalhou essa notícia e muita gente veio para Jerusalém para ver. Então, uma semana antes da Páscoa, né, ele entra em Jerusalém e o povo o aclama, né? O povo joga mantas e flores no chão para que ele passe, né?
arranca galhos ali das árvores e sacode como se fossem bandeiras, saudando Jesus, o que ficou conhecido como Domingo de Ramos. E ele é muito bem recebido, digamos assim, né? Então ele monta numa jumenta e caminha sobre aquelas flores, aqueles mantos no chão, e vai andando, e o pessoal vai festejando. E na passagem bíblica, né, um pouco antes desse versículo, mais no capítulo 12, lá de João, ele conta que um grupo de gregos veio conversar com Jesus. Então, quando teve aquela entrada triunfal, né, o povo vem todo conversar com Jesus, e Jesus se coloca à disposição para ensinar, para conversar, para responder perguntas, né? E esses gregos vêm e começam a conversar com Jesus. E aí Jesus anuncia que estava próximo o momento em que ele iria morrer, né? Em que ele iria ser preso, em que ele iria subir ao céu. E deve ter havido algumas manifestações assim contrárias, né, do pessoal que gostava de Jesus. E os gregos perguntam para ele, falam para ele assim, dizem que você é o Cristo, né? Mas nas Escrituras diz que o Cristo ficará conosco para sempre. Então, como é que você vai morrer, né? Então, Jesus usa o símbolo, ele usa uma metáfora, né, como ele gostava muito de fazer. Ele fala que o grão de trigo, quando cai na terra e morre, ele alimenta muita gente. Mas se ele fica vivo, ele fica inútil, digamos assim, né? Então ele usa essa imagem do trigo, né, dizendo que ele precisa morrer, e aí ele fala também que ele precisa cumprir as escrituras, né, para que se cumpra a vontade, que era a vontade do Pai, que era que a notícia se espalhasse, né? Quando ele fosse crucificado, aí sim ele seria glorificado, digamos assim, né? A mensagem correria mais rápido, né? E como hoje, né, todo mundo conhece Jesus, né? O evangelho se espalhou por toda a terra. E aí Jesus fala, né, essa frase que está aí, né? Aproveitem enquanto eu estou com vocês, né? Aproveitem a luz, no caso se referindo a ele, enquanto eu estou aqui. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não os alcancem. Então Jesus estava ali falando da circunstância, mas a gente pode ir além da letra ali da circunstância e analisar isso de uma forma mais ampla. Então, quando a gente fala andar enquanto tens luz, tem um sentido também, por exemplo, naquela época, as estradas eram muito perigosas, né? Você não tinha estradas como hoje, né, delimitadas e asfaltadas, iluminadas, né? Então, para o viajante, né, a pessoa que ia de um lugar para outro, para uma cidade para outra, que eram relativamente próximas, né, era muito perigoso viajar de noite. Primeiro, você podia se perder ali no deserto, enfim, se você não conhecesse bem o caminho, mas você podia ser assaltado, enfim, você estava sujeito a perigos, né, você se arriscava. Então, era mais seguro caminhar, digamos, viajar com a luz, né? E um outro sentido que nós podemos enxergar nessa passagem é de nós aproveitarmos as oportunidades e recursos de que dispomos enquanto ainda temos saúde, enquanto ainda temos discernimento, enquanto a vida nos favorece, digamos assim, enquanto as oportunidades estão favoráveis. Ou seja, a advertência é no sentido assim, sejam prudentes, sejam previdentes, o que a maioria de nós não é, até em nossas vidas do dia a dia, digamos assim, né? Com a nossa vida financeira, por exemplo, né? A gente nunca pensa lá no futuro, né? No sentido de eu vou guardar um pouco do dinheiro que eu ganho hoje para quando eu estiver velho, sem forças para trabalhar, quando eu estiver aposentado ou quando eu estiver doente, eu ter um recurso guardado, né? É uma coisa que normalmente as pessoas não fazem, né? Principalmente no Brasil, não existe essa cultura de você ter uma previdência, né?
Então, a gente pode analisar por esse ponto também, né, de que a gente precisa aproveitar quando nós temos bons ventos, digamos assim, que podem impulsionar o nosso barco para ir mais longe, para chegar ao objetivo, para atingir as metas. Porque pode ser que surjam momentos em que a gente não tenha bons ventos, né? E aí a gente vai ficar numa situação complicada. Existe uma outra passagem que está no Evangelho, só que aí lá em Atos dos Apóstolos, que é Paulo que fala, né, quando ele manda uma carta a Timóteo, ele dá uma recomendação que também é uma recomendação circunstancial ali, daquele momento. Ele fala, não venha no inverno, né? Não espere para vir no inverno. E aí ele estava dando uma recomendação que era para Timóteo não navegar, né, no inverno, porque era muito mais perigoso, era mais difícil. E também Emmanuel faz uma análise dessa passagem de Paulo nesse sentido também, né, de que a maioria de nós não é previdente, né? A gente não aproveita quando a gente tem recursos e saúde e ventos favoráveis para realizar aquilo que nós precisamos. E aquilo que nós precisamos, vindo aqui à Terra, é aprender a crescer, né? É evoluir. Mas nós nos distraímos facilmente quando nós estamos aqui no corpo, né? A gente se distrai com as coisas naturais da vida, né? Que é o ganha-pão, é a dificuldade, é criar os filhos, é os problemas da sociedade, do governo, né? A gente bota o foco nisso, esquece o resto. Isso tem o seu valor e tem a sua importância, afinal de contas, quando a gente vem aqui, a gente precisa passar por essas experiências. Mas nós precisamos também aproveitar o conhecimento que nós temos para mudar o nosso interior, enquanto ainda temos recursos. Então, quando nós estamos aqui na Terra e analisando a nossa passagem aqui como um conjunto de oportunidades e recursos que nós recebemos para crescer, a gente pode começar analisando, por exemplo, a bênção de uma encarnação, que é um recomeço. Para nós que somos espíritas, sabemos que a gente vive diversas vezes. E nós sabemos que o Pai, que é misericordioso, nos dá sempre novas oportunidades de reparar os erros, né, que é natural e que é permitido por Deus. Deus permite que erramos. A gente precisa, a gente recebe de Deus a liberdade de agir, né, o livre-arbítrio, proporcional à nossa evolução, né? E Ele também nos permite que nós cometamos erros, né? A gente precisa aprender com os erros. E aí Ele nos dá a oportunidade de voltar ao corpo. E com a bênção do esquecimento, a gente esquece o que foi no passado. A gente começa de novo como se fosse do zero, como se estivesse reiniciando, resetando ali o jogo da vida. A gente tem que aprender a falar novamente, a andar, a comer, a gente vai para a escola, a gente aprende tudo de novo. E é como se tivesse uma oportunidade nova de tomar decisões diferentes, né? De acertar, de corrigir os erros do passado, de ir além. A gente tem a bênção de um corpo físico, que é um recurso também, apropriado às nossas necessidades. Porque todos os nossos atos, as nossas ações, eles ficam gravados na nossa consciência. Isso deixa uma marca na consciência. Então, quando nós vamos reencarnar, a nossa consciência projeta o nosso perispírito. Essa marca na consciência se reflete no perispírito e isso se reflete no corpo físico. E aí os missionários do bem, os espíritos encarregados de programar, de custodiar a nossa encarnação, eles nos auxiliam nesse planejamento. Porque muitas vezes, aliado à consciência, vem a nossa culpa. E se a gente ficasse, digamos assim, à mercê somente da nossa consciência e culpa, a gente viria com provas que a gente não conseguiria suportar. Então, a misericórdia de Deus permite que a gente, às vezes, parcele, né, aquilo que a gente viria
resgatado na vida, só é parcelado em várias outras, para que a gente tenha força para, digamos assim, superar as dificuldades. Então, apesar, ou melhor, a despeito, né, além de qualquer limitação que o corpo possua, para aqueles que possuem limitações no corpo, né, que não têm a visão, não têm a audição, têm os movimentos limitados, né, a capacidade de pensar limitadas, o corpo é sempre uma bênção, porque é uma oportunidade de evolução. E aí nós entramos também na saúde, que vem também proporcional à nossa necessidade evolutiva. Nós temos a família, que é o reencontro com aquelas pessoas com as quais a gente precisa aparar umas arestas, ou aquelas pessoas que são amigas e vão nos sustentar na caminhada, vão ser parceiras, vão nos acompanhar, nos dar forças. Então nós temos tudo isso como recursos, né, que Deus nos oferece para que a gente possa caminhar. Nós temos a terra, né, nosso lar, escola, que foi planejado durante bilhões de anos. Né? Se a gente lê aquele livro Revolução em Dois Mundos, do André Luiz, a gente vê ali como Jesus reuniu um grupo de espíritos, né, de escola, para planejar o planeta. E como, através de experiências, no passar de milhões e milhões de anos, a vida foi sendo testada, né? Qual seria a melhor forma de vida aqui nesse planeta, né? Com essas condições que nós temos, para que fosse possível o espírito evoluir. Então, foi todo um educandário que foi preparado, né? E em tudo que nós olhamos, né? A beleza da natureza, a gente está falando do Gaspa e do jardim, como isso nos remete à misericórdia de Deus, como se fosse a assinatura do Criador, né? Em tudo que nós olhamos, né? Na beleza das flores, nos animais, nas folhas, nas árvores, quanta perfeição. Isso é um convite também para que a gente seja feliz, para que a gente tenha esperança, né? Para que a gente tenha fé. É como se o Criador quisesse nos dizer, olha, eu não posso aparecer para vocês nessa condição que vocês estão, mas quanta coisa bela eu preparei para que vocês pudessem ter uma vida mais amena, mais fácil nesse planeta. Então, isso é também um recurso de que dispomos quando nós estamos aqui. Nós temos o tempo, e na nossa condição aqui na Terra, né, que faz um giro em torno de si mesmo durante 24 horas, a gente tem essa dualidade do claro e escuro, do dia e da noite. E é como se fosse, se a gente pudesse fazer uma comparação, há encarnações também, porque toda noite a gente dorme e a gente fica inconsciente e no dia seguinte a gente acorda. Então é como se fosse um recomeço. E quantos problemas, quantas situações nós temos, às vezes, de dificuldade, de não achar uma solução, e que uma noite de sono não resolve, né? Tem até o dito popular que diz, né, que nada como um dia após outro dia, né? Ou seja, nós temos a cada dia uma nova oportunidade de começar novamente, de acertar, de reparar os erros. André Luiz, ele analisa o valor do minuto, dizendo que em um minuto nós podemos tomar decisões que vão impactar nossa vida para sempre. Emmanuel também tem uma página que fala sobre o tempo. E aí ele fala da bênção que é o tempo e como a maioria de nós desperdiça ou mata o tempo, né? Tem uma expressão que nós usamos, Emmanuel coloca lá, né? Matar o tempo. Né? E ele fala de quão precioso é esse recurso que nós temos, que nós não podemos desperdiçá-lo. Temos que aproveitar o tempo, porque a cada momento nós estamos construindo o futuro. Nós estamos preparando o amanhã. A gente que é espírita, a gente sabe que a gente tem um passado, a gente vive no presente e nós teremos um futuro. E que o futuro depende de nós. Nós somos herdeiros de nós mesmos.
fizemos. Aquilo que nós fizermos no presente vai impactar a nossa felicidade ou não no futuro. Então, desperdiçar o tempo é praticamente um crime. Se não um crime, é uma grande burrada, digamos assim. Né? É não raciocinar direito. Um outro recurso que nós temos é o próprio Evangelho. Após o Cristo, que é esse Espírito puro, esse Espírito que já evoluiu tanto que consegue ver a face de Deus, após construir o nosso lar, ou seja, construir esse planeta durante bilhões de anos, conduzindo e induzindo os processos que aqui ocorreram para que nós chegássemos ao que nós temos hoje de natureza, de condição climática, enfim. Ele veio em pessoa. Até na mensagem que foi lida antes de começarmos, né, tem um trecho que fala, né, o Senhor Jesus se fez servo de todos. Ou seja, no Livro dos Espíritos tem uma mensagem, um trecho, que fala que a distância evolutiva entre nós e Jesus é equivalente à do cão, à do cachorro e o ser humano. Então, imaginemos um espírito que está tão à frente, que já não tem um corpo material como nós temos fora do corpo físico, né? Um perispírito, praticamente inexiste nele, de tão puro que é o espírito, ele voltar a ter contato conosco nesse planeta. Então, ele que aceitou o único título de mestre, ou seja, professor, veio nos ensinar através de palavras e de exemplos, porque toda a sua vida, né, nos 3 anos de vida pública que ele teve, e que ficou registrado nos evangelhos, né, tudo é exemplo, né, as falas, até os momentos em que ele cala, que ele não fala nada, né, que ele olha, as respostas que ele dá aos amigos e aos inimigos, digamos assim, né, as pessoas que o perseguiam, quando ele é preso, né, as respostas que ele dá em praça pública, as pessoas que o provocam, né, até os espíritos que o vêm provocar, tudo é exemplo. Então, ele não precisaria ter vindo, porque ele mandou diversos outros emissários, como está lá registrado, por exemplo, no Velho Testamento, né, os profetas, como em diversos, após e na época, diversos outros povos, né, vieram mensageiros, né, como na Índia, como na China, trazendo a mensagem, digamos assim, de Deus, né, que eram enviados dele mesmo, como está lá no A Caminho da Luz, né, que Emmanuel vai contando a peregrinação da humanidade e como é que esses emissários vinham trazer a mensagem para fazer a população daqui evoluir. Né? A população daqui crer em um Deus que fosse um Deus de amor, um Deus que dá oportunidades, um Deus que é Pai. Então ele veio em pessoa nos ensinar. E para nós que somos, digamos assim, uma minoria, nós temos também o Espiritismo como um recurso que nos esclarece tanto, que nos esclarece as próprias mensagens de Jesus, né? Digamos assim, codificadas, adaptadas em histórias para o povo daquela época, com a maturidade espiritual que possuíam naquela época. Então, vem anunciado pelo próprio Cristo, né? O Espiritismo, no momento oportuno, quando a ciência já tinha evoluído, e quando as tradições religiosas antigas, né, milenares, já estavam desgastadas, né, desacreditadas em diversos pontos, vem o Espiritismo trazer um esclarecimento, né, dizer que a vida continua, existe um propósito para vocês estarem na Terra, é possível a comunicação entre mortos e vivos, e nos trazer os porquês da vida, nos responder, né, as perguntas, nos colocar como se fala, como atores principais, né, na nossa vida. Né? Nós somos responsáveis e não mais culpados. Né? Como existia uma tradição milenar religiosa de nos colocar a culpa
né? Ou seja, se erramos, nós vamos para o inferno. Se acertamos, nós vamos para o céu. O Espiritismo nos coloca numa situação diferente. A gente não é culpado, porque Deus, que é nosso Pai, Ele não está preocupado em nos castigar e nos punir. Ele está preocupado em que nós cresçamos, né? Nós caminhamos para Ele. E nos deu essas oportunidades de agirmos numa encarnação para que a gente possa aprender, para que a gente possa sentir a dor, né? E aprender o que não deve ser feito com o próximo, por exemplo. Então, nessa imagem de um Deus educador, de um Deus Pai, de um Deus amoroso, nós aí nos colocamos como responsáveis, que é diferente. A gente não precisa, digamos assim, pagar pelos erros, porque o próprio Cristo nos disse que o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós temos a opção de caminhar pelo caminho do amor, do bem, de construir em nós um céu, para que os nossos erros eles se apequenem, digamos assim, né? Aqueles erros que nós cometemos no passado, né? E que temos, por exemplo, que amparar todos aqueles que prejudicamos. Daí o Espiritismo nos ensinar, né? Que a gente, após o erro, a gente tem a expiação. Depois que expiou, a gente tem que provar que a gente aprendeu com aquela lição. Mas isso não é, digamos assim, uma regra férrea. A gente pode seguir o caminho do bem, do amor, e suavizar, digamos assim, em muito as nossas penas. Então, tudo isso são recursos. É a luz que Jesus falava. Caminhe enquanto tendes luz. Ou seja, a gente precisa aproveitar todos esses recursos que Deus nos dá para caminhar, para evoluir, para que no depois, quando venha o momento do testemunho, que todos nós iremos passar, ou já estamos passando, ou às vezes passamos a vida inteira pelo testemunho, a gente possa ter a fortaleza moral. A melhor maneira de não estar em trevas é fazendo luz própria. Se tivermos luz dentro de nós, a gente nunca vai estar em trevas. Os sofrimentos, as dificuldades, eles vão ter uma outra dimensão, uma dimensão muito menor perante a nossa visão. E a gente vai caminhar com mais certeza, com mais fé, com mais esperança, iluminando aqueles que estão à nossa volta nas trevas e aqueles também que querem nos prejudicar. Porque a sombra diante da luz, ela desaparece. A luz, ela, digamos assim, destrói a sombra. Isso é uma questão da física. A sombra só existe, a ausência da luz só existe por um momento. É assim que o sol surge, digamos assim, a treva se desfaz. Assim que a luz se faz, a treva se desfaz. E a cada momento que nós vivemos, nós estamos plantando. Nós estamos plantando uma sementinha que em algum momento ela vai crescer, em algum momento ela vai dar frutos. É a lei de causa e efeito que o Kardec nos explica, que Jesus já nos falava, né, quando ele dizia: se a vossa mão, o vosso pé, o vosso olho é motivo de escândalo, cortai e lançai longe, porque é melhor entrar na vida sem eles do que sofrer. Então, Kardec explica melhor essa questão da lei de causa e efeito. Muitas vezes, o efeito está distanciado da causa. E a gente tem muita dificuldade em entender essa relação entre o efeito e a causa. Às vezes, a causa está lá em uma encarnação passada. E a gente não entende o motivo da dor, né, da dificuldade no presente. Mas temos certeza de que Deus, as leis de Deus são justas, são boas. Então, tudo que nos acontece nada mais é do que a colheita. Então, se nós quisermos ser felizes amanhã ou hoje,
A gente precisa usar o tempo, o recurso do tempo, e a cada minuto plantar coisas boas. Plantar um futuro melhor, um futuro feliz, plantar bons pensamentos, boas atitudes, um convívio bom com todos aqueles com os quais convivemos, para que amanhã a gente possa colher frutos melhores, construindo a felicidade futura. Então, o entendimento que Martins Peralva nos traz, lá no Estudando o Evangelho, né, que Emmanuel nos traz também dessa passagem, né, andar enquanto temos luz, é para que nós aproveitemos tudo que Deus nos oferece de oportunidade e recursos, a gente caminhar seriamente e construir esse futuro feliz. Porque pode ser que existam momentos em que a gente esteja em trevas. E aí a gente vai contar, digamos assim, com essa construção que nós tivemos. Como eu falei anteriormente, a melhor garantia de não estar em trevas é tendo a luz própria. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar com vocês. Então vamos unir os nossos pensamentos, acalmar nossos corações, nos unir à figura doce e meiga de Jesus, com a imensa gratidão que esse momento nos traz, de sermos sementes no jardim de Deus, cada qual no seu estágio de evolução, de aprendizado, mas todos cientes das inúmeras graças e bênçãos que caem sobre todos nós durante toda a nossa vida. Senhor, Mestre amigo, quanta gratidão em nossos corações por sentirmos a presença desse Mestre, a presença de Deus, nosso Pai, através de tantos instrumentos que são colocados em nossas mãos, ao nosso dispor, todos os dias. O sol que brilha, o ar que respiramos, a água que sedenta a nossa sede. Ó Pai amado, quanta gratidão por estar conosco em todos os instantes da nossa vida, por preencher as nossas almas de esperança, de vontade de crescer, de trabalhar, de estar contigo a cada instante. É nessa gratidão infinita, Pai, que nos abrimos como a flor e desejamos todo o amor que sentimos aos nossos próximos, aos nossos irmãos, especialmente aqueles que mais sofrem, aqueles que se encontram desalentados, desesperançados, perdidos. Senhor, que a misericórdia infinita, que é a tua lei, se faça com cada filho teu, aquecendo os corações, animando as suas almas, fortalecendo a fé, a esperança de que todos caminhamos, Senhor, em tua direção. Auxilia-nos, Senhor, a estarmos contigo como o Senhor está conosco em todos os instantes das nossas vidas. É com a alma repleta de gratidão, de paz, de força, de alento, Senhor, que nós lhe agradecemos infinitamente o encontro dessa manhã, orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós, vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoarmos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair quando em tentação. Livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. Que a doce paz de Jesus se faça em todos os lares, em cada coração, em todo esse planeta, hoje e sempre. Graças a Deus.